Atualizações sobre o julgamento da revisão da vida toda. Olá, hoje eu estou aqui com o Dr. Rigoni, que vai nos explicar, nos esclarecer o que está acontecendo no julgamento da revisão da vida toda. Olá, Dr. Rigoni. Oi, Bianca, tudo bem? Estamos aí, Tudo né? bem, tudo ótimo. Então, Dr. Rigoni, qual é a sua visão em relação a esse julgamento dos embargos da revisão que vem ocorrendo desde sexta-feira, com alguns votos já proferidos? Vamos recapitular, né? Começou na sexta-feira o julgamento, às 0 hora, e o ministro Zanin, no primeiro minuto, disponibilizou o voto dele, e logo em seguida, acho que alguns segundos, o ministro Roberto Barroso disponibilizou o voto dele também, acompanhando esse voto do Zanin, que para mim foi um verdadeiro cavalo de pau, foi a expressão que eu usei ali naquele momento da surpresa, porque ele não só aceita a alegação do INSS de omissão do voto do ministro Lewandowski, como ele adere aos outros 5 votos que consideravam violação da reserva de plenário, né? Então, acho que a grande questão, Bianca, é que o ministro Zanin não pode votar, o ministro André Mendonça também não, e se votarem, tem uma questão precedente, que é saber se houve ou não omissão do ministro Lewandowski. E se essa omissão do ministro Lewandowski é capaz de desafiar embargos de declaração, que ao nosso ver absolutamente não é capaz, porque o que macula, o que desafia embargos de declaração é omissão no acordo. E o acordo está muito bem redigido, né? Foi redigido pelo redator, ministro Alexandre de Moraes, que substituiu o ministro Marco Aurélio. Então, para mim, assim, o fundamental são essas questões. Se a gente não focar nessa questão processual, nesses detalhes do processo, aí realmente o processo vai caminhar pelo destino que o Zanin apontou, por sentido que o Zanin apontou. Esse é o meu sentimento. Se encaminhar para o sentido que o Zanin apontou, qual é a perspectiva futura em relação à revisão da vida? É a pior, essa é a drástica mesmo, né? Porque o que acontece? Segundo a tese do INSS, há 5 votos defendendo que houve violação da reserva de plenário, né? Que o STJ violou o artigo 97 da Constituição Federal, que competia só ao plenário do STJ ou seu órgão especial, que faz as vezes do plenário, para declarar a inconstitucionalidade da norma. E havia 5 votos explícitos dizendo que não houve a violação. Então, o ministro Zanin vai decidir. Como ele já decidiu aderir aos votos que consideram a violação de plenário, forma-se maioria de 6 votos, né? O problema todo é que ele não deve votar. Por que ele não deve votar? Porque o ministro Lewandowski já votou. E quando votou, o quadro fático foi analisado, a questão jurídica sobre a revisão da vida toda já estava colocada, não houve nenhum fato novo. O único fato novo agora é os embargos do INSS, mas que não são fatos que estão no quadro a ser analisado para entregar a prestação jurisdicional. Porque se assim for, todos os embargos serão fatos novos. Então todos os ministros novos vão perpetuar o julgamento atuando em novos embargos. Então essa tese de que o embargo é um novo fato e o ministro novo tem que votar, para mim não convence, com todo respeito a quem pensa diferente, né? Então eu acho que bater isso. A advogada, a doutora Gisele, que atua muito bem, enfim, nossa conhecida de longos anos, fez uma petição maravilhosa, ela e a equipe dela, os professores, pesquisadores, enfim, uma equipe muito preparada, levantou essas questões de ordem, né? Essas questões de ordem, e o Supremo tem que enfrentar isso, né? Saiu agora hoje, nós estamos gravando aqui hoje, quarta-feira, Hoje é saiu 29. o voto do Edson Fachin, mas eu até acho que prudente mesmo o ministro Alexandre de Moraes colocar o processo à ordem e decidir essas questões. Se o ministro Zanin e o ministro André Mendonça vão votar ou não vão votar. E depois, a outra questão, ainda que votem, né? Se há uma omissão do ministro Lewandowski e se essa omissão é capaz de desafiar um embargo de declaração. Então, assim, um processo, ao meu ver, uma confusão processual realmente inexplicável. E outro detalhe, Bianca, é que
o voto do Zanin, na verdade, ele se reporta ao voto do ministro Roberto Barroso. E isso explica até essa velocidade, né? Porque o ministro Zanin disponibilizou o voto, menos de minuto, o Luiz Roberto Barroso disponibilizou o voto dele concordando com a divergência. Mas, na verdade, se as pessoas lerem o voto do ministro Zanin, vão ver que ele se reporta ao voto do ministro Barroso. Então, assim, um jogo bem casadinho, assim, bem desagradável para o desfecho dos aposentados. Então, é importante pela questão da seriedade, do respeito que o Supremo deve ter às pessoas e enfim, a seriedade que o caso exige que essas questões de ordem sejam colocadas e sejam solvidas, né? E nós aguardamos em favor dos aposentados, dos beneficiários do INSS. Doutor, você comentou em relação ao voto do ministro Fachin, que acompanhou a ministra Rosa Weber, né? Eu acho que a gente acabou não falando disso ainda, mas já era esperado, né, que o ministro Fachin fosse acompanhar, porque ele tinha votado favorável à tese. Como Bianca, é que é a tua visão em relação a isso? Quando foi julgado o processo, nós temos bem claro os ministros que votaram a favor e contra a tese, né? Eu tenho até uma colinha aqui, né? Faltam votar. Hoje o placar está 3 votos a favor da tese, né? Ministro Alexandre, Rosa Weber e Edson Fachin, e 2 contra. O ministro em favor dos aposentados, né? Favorável à tese para os aposentados, né? O Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Edson Fachin. Cristiano Zanin deu esse cavalo de pau no processo. Luiz Roberto Barroso acompanhou. Na minha visão, minha leitura, eu acho que foi o Roberto Barroso que fez e o Zanin acompanhou, porque o voto ele se reporta e essa coincidência temporal é inexplicável. Não dá tempo nem para ler o voto, imagina acompanhar o voto. Uhum. Bom, e agora faltam 6 ministros, né? Tem 5, faltam 6. Tá? Dos 6 que faltam, Dias Toffoli já votou contra a tese, Nunes Marques já votou contra a tese, Gilmar Mendes votou contra a tese e Luiz Fux votou contra a tese. Falta Carmen Lúcia, que foi favorável à tese, né? E o ministro André Mendonça, segundo o nosso entendimento, não deve votar. Ele não tem manifestação ainda no processo, né? E, aliás, nós já temos dito isso aqui antes, que o ministro André Mendonça e o Cristiano Zanin não deveriam votar. Inclusive, o ministro André Mendonça, num julgamento, que está num desses vídeos, a gente tem a descrição, eu não lembro agora exatamente, levantou a questão de ordem. E é um precedente do Supremo Tribunal Federal, em que ele julgou o embargo quando houve um fato novo, houve uma mudança de legislação, era um processo, era um inquérito, o Ministério Público pediu o arquivamento, enfim, houve um fato novo. E aí houve a deliberação sobre essa questão de ordem e deixou-se muito claro da excepcionalidade nesse julgamento. Tá. Mas independente, se todos os ministros vão votar, os antigos e os novos, essas questões processuais têm que ser bem definidas, porque isso vai mudar a direção, o sentido do Supremo. Ou seja, houve omissão do ministro Lewandowski, ou seja, o ministro Vogal ele tem que explicitar todos os pontos levantados no embargo? Ele não pode, como diz a resolução do Supremo, aliás que ele deve ou acompanhar o ministro ou divergir do ministro, e se acompanhar com ressalva, aí sim ele justifica, porque é uma ressalva, né? O ministro Lewandowski absolutamente, ele acompanhou integralmente tanto o ministro Marco Aurélio quanto o ministro Alexandre de Moraes. Então o Supremo tem que se debater, você tem que deixar isso muito claro, né? Que todo precedente é que não é possível embargos de declaração de voto de ministro Vogal, de voto Vogal, só do acórdão. Então a questão é, há omissão no voto e no acórdão do Supremo? Não há omissão, não há omissão. Essa questão tem que ficar muito clara. E é por isso que nós sempre defendemos que não tem que votar. Se tiver que votar, tem que votar sobre essas questões processuais. Perfeito, doutor Rigoni. Nós temos aí ainda mais 2 dias de votação, então nos próximos dias a gente deve ter o resultado final em relação aos embargos do INSS. A nossa esperança é que dê tudo certo, que a gente consiga um bom resultado, né? Mas qual é a tua perspectiva? Como que tu estás imaginando que vai ocorrer daqui para frente? Bianca,
doutor Rigoni? Na verdade, é o seguinte, a gente, como diz, o resultado, a tese da violação ou não do plenário, essa já está definida, né? Se eles puderem votar, chegar a essa análise dessa questão, o processo vai ser anulado no Supremo e vai ser anulado no STJ, volta para o STJ fazer um novo julgamento, né, pelo seu órgão especial, que faz as vezes do plenário, no STJ. Agora, eu não acredito, continuo não acreditando que a gente vai chegar a esse ponto, porque seria, o ministro Cristiano Zanin dá um cavalo de pau, ainda vai lá. Não deveria, mas ainda não é tão surpresa. Agora, o Supremo, pelo seu plenário, fazer isso, passar, ou seja, a partir de sexta-feira, concluído o julgamento da revisão da vida toda, nós vamos ter várias questões mudando no Supremo. Primeiro, sim, voto de vogal pode ser levantado, omissão em voto de vogal, que não divergiu, que acompanhou o relator, ou que acompanhou a divergência. A coisa é tão absurda, Bianca, que o ministro Barroso acompanhou a divergência do ministro Zanin, que tratou de alguns pontos. Mas o ministro Barroso não explicitou, simplesmente disse: acompanho a divergência, acompanho o ministro Zanin. Como agora o ministro foi como o Lewandowski havia feito na época. Weber. Como o ministro Lewandowski, bem lembrar, acompanhou o ministro Marco Aurélio e o ministro Alexandre de Moraes. Então, o que me surpreendeu e ainda continuo surpreso é a posição do Luiz Roberto Barroso, né, um jurista de escola, né? E agora eu estou na expectativa de ver, por exemplo, um ministro da estatura do Luiz Fux, né, processualista, o novo Código de Processo Civil leva o nome dele, né, Código Fux. Uma questão dessa básica, fundamental. O Supremo dá esse cavalo de pau e vai repercutir em todos os outros processos. Ou seja, vai virar uma bagunça processual. Eu fico triste em falar isso, como advogado de mais de 30 anos, vendo essa situação, né? Eu acho que com serenidade o Supremo vai colocar as coisas nos trilhos. Eu acho que eu estou muito confiante que essa questão processual vai ser levantada e dizer: não há omissão em voto de vogal capaz de desafiar embargos de declaração. Portanto, serão rejeitados os embargos de declaração. E daí fica como está. Só vamos passar as modulações do efeito. As modulações do efeito, a tendência, eu faria uma aposta nos marcos temporais que a ministra Rosa Weber estabeleceu. Por quê? Porque faz mais sentido. Porque a modulação ela se justifica quando há uma mudança da jurisprudência. E a mudança ocorreu lá no STJ, não no Supremo. O Supremo apenas e tão somente confirmou a decisão do STJ. Aliás, a modulação dos efeitos teria que ter feito lá pelo STJ. Eu acho que nem seria agora pelo Supremo, porque o Supremo só está confirmando. Também outra questão processual que eu, modestamente, né, como advogado, mais de 30 anos, modestamente divirjo. O STJ deveria ter fixado e o INSS não pediu lá, pediu agora no recurso. Está sempre deixando uma muniçãozinha para eternizar o processo, né? Mas, digamos assim, nem tanto ao céu nem tanto à terra. Se há de haver uma modulação, que seja com os marcos temporais do STJ, como bem fundamentou a ministra Rosa Weber, e é essa a nossa torcida, a nossa expectativa, Bianca. Só para relembrar, qual era o marco temporal, qual era a data do julgamento no STJ? A ministra Rosa Weber estabeleceu duas datas, 26 de junho de 2019, que foi quando o processo iniciou o seu julgamento no STJ. Ela faz o seguinte: quem entrou com o processo antes do início do julgamento no STJ, que foi 26 de 6 de 2019, vai receber todos os atrasados, né, limitados apenas o prazo prescricional. O que significa? 5 anos para trás da data do ajuizamento do processo, mais o tempo que durar o processo, né? E receber, para quem entrou depois dessa data, ela limita em 17 de dezembro de 2019, que é a data da publicação do acórdão no STJ. Então, começou o julgamento dia 26 de 6,
e findou-se com a publicação do acordo em 17 de dezembro. Se não me falha a memória, o julgamento foi dia 11 de dezembro de 2019 e a publicação do acordo 17 de dezembro de 2019. Então a gente está nessa torcida, né? E esperando não tomar mais susto processual, né? Acho que a grande missão dos tribunais superiores é pacificar a jurisprudência, né? É pacificar os conflitos e não gerar conflito. E o que a gente está vendo nesse processo assusta porque é um cavalo de pau. Mas eu estou esperançoso, confiante de que a serenidade vai prevalecer e o processo vai retomar o seu trilho, o seu sentido normal. Bom, nós temos aí até final da semana para finalizar esse julgamento, então ficamos na expectativa de boas soluções, né? E a gente vai trazer também as novidades, né, doutor Rigoni? As atualizações em relação ao julgamento até o final da semana. Os nossos clientes, nossos amigos, se tiverem dúvida, continue como eles continuam mandando para nós, né? Vamos deixar esse canal aberto e se precisar, se tiver um novo voto, enfim, se quiserem sugerir uma forma da gente comentar o vídeo, alguma coisa que a gente falou, enfim, estamos aqui para debater o assunto e à disposição também dos colegas advogados, enfim, e havendo novidade, eu estou à disposição, Bianca, do escritório. Estou aqui Perfeito, doutor Rigoni. Estou aqui numa corrida acadêmica, aqui um pouquinho longe do escritório, mas logo já estou de volta aí, dia 14 de dezembro eu já estou aí. Perfeito. Muito obrigada, doutor Rigoni, pelos esclarecimentos. Eu acredito que, assim como eu, os aposentados, as pessoas que estão na expectativa da finalização desse julgamento ficaram muito satisfeitos. E, como o doutor Rigoni mesmo falou, nós estamos à disposição para qualquer outras dúvidas, outros questionamentos em relação à revisão. E traremos as novidades e esperamos que sejam novidades boas nessa semana e na próxima semana. Então, peço que fiquem nos acompanhando aqui no YouTube, nas redes sociais. E muito obrigada pela atenção e muito obrigada, doutor Rigoni, por todos os esclarecimentos, brilhantes esclarecimentos em relação à revisão. Obrigado a todos que nos acompanham e obrigado, Bianca, minha sócia, minha parceira, que está aí conduzindo tão bem, segurando as pontas aí nessas minhas idas e vindas. Obrigado a todo mundo e vou fazer aquele pedido maravilhoso, né? Se gostou, dá um like aí e se inscreve no canal. Um grande abraço a todo mundo. Obrigado, Bianca. É isso aí, até mais.